Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Coisa rápida, convidando vocês para deixar o like, se inscreverem no canal, apertar o botão vermelho aí de inscrever-se, cara. E outro pedido também muito rápido, pra gente não perder tempo, porque a gente tem muita coisa pra falar. Indicar o canal pros amigos, compartilhar esse vídeo. Tem alguns vídeos que eu falo que são vídeos um pouco mais especiais, eu acho que esse vídeo também é muito importante pra gente entender um pouco dessa metodologia, do que tá passando lá dentro do Ninho, Paulo Souza e a comissão técnica dele. A gente vai falar sobre isso. Por isso que eu falo que é um vídeo importante. Esse vídeo certamente a gente teria 30 minutos de vídeo, 20 minutos de vídeo, mas né, certamente você aí, o rapaz e a moça aí que estão assistindo o vídeo tem muito mais o que fazer do que ficar me vendo aqui 20 minutos falando de futebol, falando bobagem, né? Então a gente vai tentar resumir isso aqui ao máximo, porque de fato é um assunto muito denso e um pouco complexo, mas vamos tentar reduzir isso aí, então por isso a gente não pode perder muito tempo. Bom, a gente começa falando o que foi muito importante, foi ontem, né? O preparador físico do Flamengo, o Antônio, ele trocou ali uma palhinha ali com a Flá TV, né? Falou um pouquinho sobre o trabalho dele, falou um pouquinho sobre, né, essa relação dele profissional e pessoal aqui chegando no Rio de Janeiro, chegando ao Flamengo, essa experiência e tal. E entre algumas dessas falas dele, ele falou duas situações muito importantes sobre metodologia. Uma delas, ele até fala sobre a metodologia da periodização tática, e aí também ele fala sobre a metodologia sobre o treinamento de estrutura, né? Também se fala muito lá na Espanha, em Barcelona, porque até mesmo foi criado por lá, a gente vai falar sobre isso, que é sobre o microciclo estruturado. Então ele acabou falando sobre essas duas questões. Vamos só pegar aqui aspas dele, inclusive, para nós relembrarmos. Eu estou, abre aspas, né? Estou muito feliz e agradecido com o Mister e com toda a equipe técnica porque conseguimos uma integração muito boa de parte deles de periodização tática com a do treinamento estruturado. Inclusive ele acaba complementando, né, falando sobre essa experiência dele que ele teve no Barcelona, né, o que ele aprendeu sobre esse treinamento, né, estruturado, abrindo aspas aqui, ó. Tive a oportunidade de chegar ao Barcelona, onde consegui realmente aplicar todo o conhecimento que tinha sobre o treinamento estruturado, tanto o treinamento coadjuvante quanto o otimizador. E aí a gente vai sobre periodização tática, vou deixar o link aqui pra vocês, porque senão se a gente tratar sobre isso também, esse vídeo vai ficar maior ainda. Vou deixar o link aqui pra vocês, a gente já falou sobre periodização tática, contudo nós falamos no período quando nós havíamos estudado e falado sobre o Carlos Carvalhal. Galera, não muda absolutamente nada, a metodologia é a mesma, a ideia de Vitor Frade é a mesma, então vocês assistam esse vídeo e aí vocês substituam automaticamente o nome Carlos Carvalhal por Paulo Souza, mas a ideia e a metodologia é a mesma, então vou deixar o convite aqui para vocês. Nós vamos falar aqui sobre, não falamos ainda sobre, então vamos falar sobre treinamento estruturado ou microciclo estruturado, como se fala lá na Espanha. É nós entendermos que isso na verdade foi criado por Paco Seirulo, ele que inclusive trabalhou por mais de 20 anos no departamento de preparação física do Barcelona e a partir de maio ou junho de 2014 ele se tornou diretor de metodologia do Barcelona. Existe esse cargo no Barcelona. Diretor de metodologia, então é um cara que monta, ele assim como o Vitor Frade faz na faculdade de Porto e assim obviamente alguns treinadores entre esses, José Mourinho, né, André Vilas-Boas e vários outros treinadores acabaram assumindo, né, e capacitando o trabalho deles de treinamento na periodização. O Seirulo, ele acabou, né, inspirando alguns treinadores, entre eles, por exemplo, o Pepe Guardiola, o Ernesto Valverde, assim, e vários outros, Quique Setien e vários outros treinadores. Então a gente vai entender um pouquinho como essa metodologia que vai potencializar, tá, que ela trata o indivíduo, ela não trata o coletivo, ela trata o indivíduo, então é dessa forma que é visto, você tenta de uma forma, existem vários componentes, né, eles estudam como, eles falam que é o SHA, ser humano atleta. Então ele vê o ser humano atleta como se ele tivesse vários componentes de retroação e de interação, né? Então ele vai criando mecanismos para potencializar esse cara e isso ele acaba resumindo em vários componentes que são várias estruturas. Que estruturas são essas? Estrutura biológica, estrutura cognitiva, estrutura coordenativa, estrutura condicional, estrutura expressivo-criativa, né, que é um pouquinho mais associado à capacidade expressiva e às relações interpessoais presentes na competição, a estrutura socioafetiva, a estrutura emotiva volitiva, que está relacionada aos sentimentos próprios e aos estados de ânimo, e a estrutura mental. Então a gente acaba vendo muito desses aspectos, muito da questão cognitiva do jogador e muito da questão emocional, interpretativa, psicológica do jogador. Essa parte tem muita relação, de fato, com a metodologia da periodização tática. Um ponto importante, elas são diferentes, tá? Elas pensam de forma diferente
E aí acaba sendo muito interessante a gente ter ouvido do Antônio, do preparador físico, que vai haver uma relação, né, uma correlação entre essas duas metodologias, que elas são muito diferentes. Dentro disso, o contexto do calendário, que esse calendário é absurdo, é um calendário insano de 3 vezes por semana, vai jogando domingo, quarto domingo, então enfim, é só pra gente, mas depois a gente fala sobre isso, mas de fato é um dificultador, e aí seja para qualquer metodologia, esse calendário ele acaba dificultando um pouco. E aí dentro desses aspectos, dessa metodologia, de fato você tentar fazer evoluir esse, né, que ele acabou resumindo nas siglas, né, SHA, né, o ser humano atleta, como um indivíduo dentro da sua metodologia, dentro do seu treinamento, em vários desses aspectos, em várias dessas estruturas, para que ele esteja, né, para que ele tenha o suporte necessário dentro do coletivo. Então ele como um indivíduo. Então isso é treinado de forma diferente, inclusive respeitando a limitação de cada atleta. Não é um trabalho muito simples de fato para ser feito. Dentro dessa questão da estrutura, né, que acabou o Paco Cerulo, ele acabou desenvolvendo, né, ele acabou criando essa metodologia, ele fala muito sobre o espaço de intervenção, a gente já falou sobre isso, né, dentro taticamente como faz parte do jogo, e já falamos também sobre, ele também fala sobre o espaço de fase, que também já falamos sobre isso, vou deixar o link aqui, inclusive quando a gente falou sobre o modelo de jogo do Paulo Souza, sobre essa questão de ocupação do espaço e tal, que é o jogador entender que esses espaços de fase, eles estão compostos entre ele diretamente estar próximo à bola, ele está marcando o adversário, então ele tem que saber o que vai fazer, ele tem que entender essa questão socioafetiva dos seus companheiros. O companheiro que está mais afastado, mas ele diretamente faz uma ajuda mútua, então ele também tem que interpretar essa parte. E aquele que está um pouquinho mais afastado, aquele que está um pouquinho mais, obviamente ele faz parte, integra, obviamente, o jogo, então seriam essas 3 partes, né, essas 3 fases, que os jogadores têm que entender, muito que a gente fala, a gente já falou algumas vezes, que é o jogador diretamente e indiretamente está relacionado e correlacionado com o jogo coletivo. Pessoal, isso num primeiro momento pode estar parecendo um pouco que complexo, né? Mas isso assim, não tem nada de complexo, isso acaba sendo automatizado, né? Interiorizado pelos jogadores com o dia a dia, e esses caras, né, eles têm que ser capacitados para ensinar isso aos jogadores. Então todas essas estruturas que a gente bota, né, todos esses componentes, inclusive estou colocando na tela para vocês, elas servem para os jogadores aprenderem a identificar as necessidades criadas em cada espaço e propõem os comportamentos adequados em cada momento para gerar superioridade, né, para eles serem mais, para o posicionamento deles, onde eles estarão, quais posicionamentos é o melhor posicionamento, essas relações um pouco mais socioafetivas, né, nos relacionamos melhor juntos, e qualitativas. É aquela questão, somos melhores, né? Quando temos qualitativamente, somos melhores em função das condições de cada jogador implicado no espaço de intervenção. Esta compreensão do jogo é levada ao treinamento através das situações que são as SSP, situações simuladoras preferenciais, que são simulações que acabam reproduzindo aquele ambiente tático, mental de tomada de decisão que o atleta vai ter durante o jogo. Então é uma preparação que já vai simulando aquilo que ele vai encontrar durante uma partida de futebol. Essa é a metodologia de Paco Cerulo. Esta é o treinamento estruturado, ou repito, como se fala lá na Espanha, o microciclo estruturado, beleza? Utilizado como, obviamente, treinador de referência hoje de Pep Guardiola. É esta metodologia que vai estar junto daquela que já falamos, que é sobre a periodização tática, que não trata o indivíduo, mas trata o coletivo, relembrando, né, aquilo que a gente acabou falando. Beleza, galera? Então falamos um pouquinho hoje sobre esse modelo de treinamento que está sendo utilizado pela comissão técnica, né, liderada, obviamente, por Paulo Souza. O que é muito importante a gente falar aqui, inclusive tem aqueles engraçadinhos, né, que acabam aproveitando o momento certo para assim, né, eles acabarem dando a interpretação deles. Isso aqui não é a certeza, não é a receita que isso aqui vai dar certo. Isso não é receita mágica de que o Flamengo vai ganhar todos os jogos, vai ganhar tudo, vai ser campeão de tudo. Até porque no momento que não ganhar, aquele engraçadinho, ele vai vir, né, com essa... Ah, mas não tem o treinamento estruturado. Então, meu camarada, jogo de futebol não é bem como você imagina, não é ciência exata. Beleza? Então, porque se fosse, todo mundo faria isso e o campeonato acabaria empatado, né? Então, assim, é uma metodologia, vamos ver como é feita essa assimilação, como é feito isso na prática e o jogo, né? Porque se a bola não entrar na caixinha, não adianta nada disso. Beleza? Fica tudo na teoria. Vamos observar então. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço a vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo. Um abração. Tchau, tchau.